Meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez aqui bem-vindos ao nosso canal. Está acontecendo uma grande divergência com relação à aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, né? O que vocês entendem sobre isso? Qual é o mais grave desses dois benefícios, né? Os dois benefícios se referem à incapacidade, né? Um é incapacidade temporária, quer dizer, esse segurado que está recebendo esse benefício passou na perícia, ele vai receber por um período menor. O outro é aquele que tem uma lesão, que tem uma doença, que o incapacitou total e permanente para a sua função e para qualquer tipo de função. Qual dos dois nós podemos considerar, né, mais grave? Quem que recebe esse benefício precisa de maior assistência? É aí que está uma briga, pessoal, tá? A aposentadoria por invalidez, né, quem está nessas condições está lutando na justiça para conseguir reverter aí uma situação que esse benefício passou a ter, né? Para vocês terem uma ideia, né, depois da reforma da Previdência foi alterado o cálculo para essas aposentadorias, tá? Inclusive a aposentadoria por invalidez, né, quem vinha recebendo antes da reforma um valor, depois da reforma quem solicita esse benefício ou quem passa a receber esse benefício tem um valor menor. Já, né, o auxílio doença, que é a incapacidade temporária, como nós falamos, ele teve algumas mudanças, mas com relação a valores, vocês vão entender aqui. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, né? A reforma, né, previu, né, que a aposentadoria por invalidez ela fique com um valor abaixo, não somente, tá, do que era antes de 2019, mas também ela vai ter um valor inferior ao benefício de auxílio doença. É por isso que eu perguntei qual dos dois aí necessita de maior atenção, uma incapacidade temporária ou uma incapacidade total e permanente, não desfazendo de quem recebe, no caso aí, o auxílio doença. O que acontece hoje é o seguinte: um segurado que se aposenta por invalidez, ele recebe 60% do salário benefício, né? Ele vai ter um acréscimo de 2%, né, caso ultrapasse 20 anos de contribuição, né, para homens e 15 anos para mulher. Para cada ano que ultrapassar esse valor, recebe 2%. Mas não é isso que nós vamos falar. Agora vamos aqui, na prática, por exemplo, os benefícios pagos por incapacidade temporária é superior ao da pessoa que se aposenta. É uma situação de proteção maior para quem tem um grau menor, né, de incapacidade, em comparação àquele que tem um grau grave, né, que aposentou, que é total e permanente. Então veja bem, se você está recebendo o auxílio doença hoje, por isso que esse vídeo é muito importante, para mostrar que situação. Você está recebendo o auxílio doença e você passa por perícias, precisa prorrogar, e a sua doença está agravando. Você está recebendo 91% da média que você recebia quando você estava lá na tua empresa, trabalhando tudo certinho. Bom, o INSS chega à conclusão que o seu problema não é mais temporário, o seu problema ele é permanente. Vamos colocar que você recebia R$2.000 de benefício, um exemplo, recebendo auxílio doença de R$2.000. O INSS não, a partir de agora você é um aposentado por invalidez. Eles cessam o benefício de auxílio doença, lhe aposentam por invalidez. Pela nova regra da reforma da Previdência, os R$2.000 você tira somente 60%, você passaria a receber 1.200. Dá para entender o que está acontecendo e que situação que ficou o aposentado por invalidez depois da reforma da Previdência? Quer dizer, se você não tem culpa, você já está, por exemplo, sofrendo de incapacidade, já é difícil para você recebendo 91%. Mas se converter, né, muitas vezes sem a sua vontade, para a aposentadoria por invalidez, você tem uma queda de 40% e não tem como reclamar. Você não mantém os R$2.000 no caso, por exemplo, saiu do auxílio doença para aposentadoria por invalidez, continua o mesmo valor. Não. Olha a discrepância que nós estamos vendo com relação a cálculos. Não é à toa que está na justiça, né? Está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado isso.
se é constitucional, porque é um absurdo. Já é um absurdo, né? A reforma da Previdência, da maneira que ela foi feita, ela teve alguns pontos, né, que ajudou e teve alguns pontos negativos. Esse é um ponto negativo, né, com relação ao aposentado por invalidez, ele ter sido prejudicado dessa maneira, né? O que acontece? Até dia 13 de novembro de 2019, quem se aposentou por invalidez recebia praticamente, continuava recebendo o que estava na ativa. No dia seguinte, quem pediu aposentadoria por invalidez já recebia 60%. Quer dizer, uma lesão de auxílio-doença, como eu falei, sem desfazer, é uma lesão temporária, não é muitas vezes uma lesão grave, uma lesão média. É por um período só e esse segurado ele retorna ao trabalho. O aposentado por invalidez, não, ele não vai retornar ao trabalho. Ele vai ter o seu contrato suspenso na empresa. Olha que situação. Ele não vai receber os seus direitos trabalhistas e ele passa a receber 60% daquilo que recebia. Quer dizer, é uma coisa assim absurda, tá? E, por exemplo, o auxílio-doença, ele pode ser convertido se você for convocado por um pente fino. Aí vamos falar, mas tem casos aí, por exemplo, que a pessoa pode continuar recebendo 100%? Tem. Quando é, por exemplo, um auxílio-doença acidentário ou uma aposentadoria por invalidez acidentária, vamos colocar assim, né, que é o B92, e o auxílio-doença acidentário, porque aí você não pode ter perdas. Por quê? Porque aconteceu o acidente devido à sua profissão, devido ao seu trabalho, devido ao desempenho. Inclusive no trajeto, é considerado, né, o trajeto de ida e volta ao trabalho, a quantidade de horas que você gasta, por exemplo, para chegar no trabalho e para retornar à sua residência, continua sendo responsabilidade da empresa. Mas essa discrepância está causando aí absurdos. E esse segurado que é convocado para o pente fino, mas ele pode ter o benefício cessado. Sim, mas e se caso você passar por isso, né? Você recebe o auxílio-doença e o perito converte. Ou se você é mandado para reabilitação profissional e é convertido. Porque não é automático. Eles cessam o auxílio-acidente e passa a fazer o cálculo da aposentadoria por invalidez. Quer dizer, nesse caso, quem vai querer ser aposentado por invalidez aí? Quem que está recebendo auxílio-doença aí que quer se aposentar por invalidez? Tem que prestar atenção, né, pessoal? Com relação a prazos judiciais, né? Nós falamos que muita gente entra na justiça até para fazer a conversão do benefício. Hoje não tem nem o que pensar, né? Porque você vai ter uma perda enorme. Mas existe, por exemplo, doenças, né, que você pode se aposentar por invalidez mesmo sem a sua vontade, porque a doença ela não aparece para você porque você quer, porque é legal ficar doente, né? Essas doenças são aquelas que nós viemos falando, né? A cardiopatia, a tuberculose, a AIDS, a cegueira, né? Aquela lista de doenças que aposentam. Qualquer um de nós está aí exposto, de repente, a contrair uma doença como essa e ser obrigado, por lei, a aposentar por invalidez. Por quê por lei? Porque quando você está numa situação grave de saúde, não tem condições de você continuar desempenhando as suas funções, a empresa também não te aceita. Você entra no INSS, o INSS, se decidir que você não tem mais condições, ele te aposenta. A não ser que você fale, eu não quero ser aposentado. Eles te dão uma alta porque você pediu. Você volta para a empresa, chega lá, o médico do trabalho fala, não, negativo. Você não tem como retornar, olha o seu estado. Né? Apesar que a empresa, quando o INSS dá alta, a responsabilidade de pagamento é da empresa. Se a empresa não concorda com a alta do INSS, ela que entre na justiça, tá? Dizendo que foi uma alta indevida, que esse segurado ele não tem condições de trabalhar, mas enquanto perdurar o processo, a empresa que é obrigada a pagar o seu salário, tá? Não é o INSS. Bom, você tem um processo judicial com relação a isso. O juiz, ele costuma, por exemplo, colocar, quando ele vê que o auxílio-doença é grave, já permanece por algum tempo, o juiz costuma colocar uma data de cessação no benefício, né? Ele concede a sentença favorável, você retorna para o INSS, mas o INSS ele não pode te convocar para um pente fino por uma revisão e cessar o seu benefício enquanto durar
esse período, né, esse DCB, que é a data de cessação do benefício, que o juiz estipulou. Vamos colocar que ele coloque em 1 ano. Se em 1 ano essa doença se agravar e você necessitar, né, de mais exames, de mais prolongamento no recebimento desse benefício, o INSS pode se aposentar por invalidez, ou mesmo o próprio juiz. Eu duvido que a partir desse vídeo aqui, alguém que esteja recebendo auxílio-doença vai querer passar agora a receber a aposentadoria por invalidez. Agora vamos esperar aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, pessoal? Que vai julgar aí, da mesma maneira que está julgando a revisão de toda a vida, né? Parece que foi travado de novo aí, mas também está em julgamento isso, a inconstitucionalidade, né, com relação a aposentados por invalidez, porque o prejuízo é muito grande. E além de tudo, assusta quem está recebendo o auxílio por incapacidade, né, temporária, que é o auxílio doença, porque pode ser convertido pelo próprio INSS para uma aposentadoria por invalidez, e você sai, por exemplo, de R$2.000 para R$1.200, sem a sua vontade. Já pensou, pessoal? É um negócio absurdo, mas pode acontecer, tá? Então nós estamos de olho em tudo isso que está acontecendo. É uma atualização que eu estou trazendo para vocês. Quando tiver mais novidades, com certeza eu vou trazer aqui no canal, tá? Eu gosto sempre de trazer boas notícias, falar, por exemplo, de direitos, de dinheiro que está sendo liberado, né? É maravilhoso falar sobre isso, mas eu também tenho que falar de problemas. Às vezes eu tenho que dar risada, né, da situação que a gente vê que acontece aqui, porque são coisas absurdas, né? Esse aí é um absurdo. Você está de auxílio-doença recebendo 1.000, se você for aposentado por invalidez, você passa a receber 600. E não é piada, isso acontece mesmo. Para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que você tenha gostado da atualização, que tenha entendido, né? Você quer se aposentar por invalidez ainda, meu amigo? Você que está recebendo auxílio-doença? Eu duvido. Bom, não deixe de dar um like se gostou no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber sempre atualizações como essa, tá? Aqui no canal, o pessoal está sempre em dia com tudo que está acontecendo aqui, tá? Você só tem benefícios se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, porque você recebe os novos conteúdos em primeira mão, tá? Pode ser aquela informação que você está aguardando aí há dias, semanas ou até meses aí para resolver um problema no INSS. Meu amigo e minha amiga, né? Aqueles que já me acompanham, me conhecem, né? Eu sempre falo, estão envelhecendo comigo, ó, minha barba não tinha esse branco aqui quando eu comecei o canal, né? E aí também deve ter uns fiozinhos brancos já também, né? Então nós estamos envelhecendo juntos, bons amigos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia, tudo de bom que existir. Eu quero tudo isso para mim. E eu desejo tudo isso em dobro a todos vocês, do fundo do coração, tá? Tenham todos aí um bom resto de semana. Nós vamos vir com mais conteúdos, é só aguardar, fica de olho, tá? Que nós estamos antenados aqui com tudo que está acontecendo. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.